A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, Jesus fala por meio de uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete para comemorar as bodas de seu filho. E ele enviou os seus servos a convidar pessoas para aquela grande festa. Mas as pessoas não deram crédito a esse convite. Não quiseram ir às bodas do filho do rei. E outras até perseguiram e mataram aqueles servos que haviam sido enviados para fazer-lhes aquele convite. Na parábola também fala que quando o rei soube que as pessoas não queriam compartilhar daquela festa, enviou mais uma vez os seus servos a todos os lugares, nas esquinas, nos becos, e pediu que eles convidassem a todos que eles encontrassem pelo caminho. E também fala que ali durante as bodas, o rei percebeu que um dos convidados não estava vestido adequadamente com as roupas nupciais para aquela festa e mandou que retirassem aquele convidado, amarrassem pés e mãos e lançassem fora no fogo. Essa parábola, ela é muito clara, muito clara. No versículo 14, Jesus diz assim: porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Algumas pessoas fazem uma interpretação errônea desse versículo, de que muitos são chamados e poucos são escolhidos, achando que os chamados são somente aqueles que aceitaram a Cristo, aceitaram a palavra, e no meio dos chamados, no meio daqueles que estão dentro da igreja, poucos são escolhidos para ser salvos. Mas esse grupo, o qual Jesus fala, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, é um sistema mundial com relação às pessoas. Ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos terão a oportunidade de serem chamados para as bodas do Cordeiro, para o casamento de Jesus com a sua igreja. Todos receberão esse convite para participar dessa cerimônia, desse evento marcante que está para acontecer. Todos receberão esse convite. Todos serão chamados, mas poucos serão escolhidos para realmente estarem lá naquele grande dia. E ainda existem aqueles que aí sim entra a igreja. Ainda existirão aqueles que irão para as bodas, mas não estarão preparados, vestidos, revestidos da forma como Deus espera que estejamos, preparados para as núpcias, para as festas com o Cordeiro. Por quê? Por causa da santidade. Por causa da santidade que todos nós devemos buscar. Eu estou falando agora de igreja. Não estou falando dos chamados, porque todos serão chamados, mas muitos farão como aqueles lá da parábola, que não dão crédito ao convite que está sendo feito, que não querem participar dessa festa
desse casamento que haverá e logo. Outros, além de não quererem, ainda perseguem os que lhes são enviados, ainda matam os profetas que são enviados por Deus para pregar-lhes a palavra de Deus. Seria ingenuidade da nossa parte. Eu falo assim, ingenuidade para não dizer prepotência da nossa parte, achar que o Deus onisciente não sabe quem receberá e quem não receberá a palavra da salvação, porque Ele sabe. Ele sabe desde o princípio quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ah, mas por quê? Porque Deus é mau? Deus destinou uns para a salvação e outros para a perdição? Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a personalidade, a natureza de cada um de nós. Porque o Deus onisciente conhece o coração de cada um. Ele sabe quem é mau por natureza e quem tem a maldade dentro de si, mas escolherá que o bem prevaleça. Porque, na verdade, todos nós temos essa dualidade do bem e do mal. Mas uns gostam de serem maus. Uns querem realmente fazer apenas a sua vontade. Eles são os seus próprios deuses. Eles não têm a quem servir. Eles não são servos, não são submissos a ninguém. São seus próprios deuses. Como muitas teologias que têm sido pregadas ultimamente. Muitas teorias, né, no caso. Então, por que Deus permitiu que a humanidade fosse criada? Por que Deus permitiu esse processo? E por que será que Deus criou algo para que depois precisasse enviar um Salvador? Porque foi necessário. A criação, o ser humano, foi necessário, peça principal, primordial para a salvação de nossas almas. Porque aqui Deus está nos dando uma chance, mais uma chance, na verdade, de rever as nossas escolhas, rever os nossos conceitos e fazer uma escolha final, céu ou inferno. Queremos estar com Deus ou não? Sabe por quê? A Bíblia diz que nós seremos as suas testemunhas, as testemunhas de Deus. Para que naquele grande dia, nenhum de nós tenhamos a prepotência de acusar Deus de injusto. Porque Ele dá a todos a oportunidade, mas nem todos aceitam. A todos Ele está convidando para as bodas, mas nem todos estarão lá nas bodas, por escolha própria. E aqueles que forem, limpem as suas vestes e vistam-se como noivas à espera do noivo. Amém.